Olá, no Repórter Eco de hoje, conheço um estudo que comprova que pássaros como o sabiá-laranjeira cantam cada vez mais cedo para evitar o barulho nas grandes cidades brasileiras. Você acompanha também o Atlas, que revela a poluição luminosa na Terra. E ainda moradores se unem para semear o verde. É o grupo Novas Árvores por Aí, que pretende reflorestar o mundo, começando pela calçada de casa. O excesso de luz artificial em vários países impede que parte da população observe as estrelas no céu noturno. E pesquisa feita com a participação da comunidade coleta dados para saber como o ruído urbano afeta o comportamento das aves. Trazer a floresta para dentro de São Paulo e tornar mais agradável a vida dos moradores. É a proposta do projeto Novas Árvores por Aí. A ideia é semear o verde na maior metrópole do país e dar o exemplo para outras cidades. O publicitário Nick Sabei declara o amor que tem por São Paulo da maneira mais natural, plantando árvores, uma paixão que vem da infância vivida num bairro verde na região sul da cidade. Das experiências de menino no quintal de casa, aos plantios coletivos de mudas em ruas, praças e parques, para tornar mais verde a maior cidade brasileira. A ideia nasceu na varanda de um apartamento, onde ele morou. Tinha meus vasos, as minhas plantas mais queridas que eu consegui trazer dessa mudança e comecei a produzir ali mudas de plantas e de árvores, né? E foi daí que originou o movimento, na verdade, porque uma hora essas árvores não cabiam mais na varanda. Assim, a ação solitária do plantador se tornou coletiva. Nick criou o Novas Árvores por Aí. O grupo usa as redes sociais como o Facebook para convidar as pessoas para plantar. O cultivo vira um acontecimento. Um dos mais recentes plantios organizados pelo Nick em parceria com outros grupos foi o da Floresta de Bolso das Araucárias, no Parque Cândido Portinari, ao lado da marginal do Rio Pinheiros, na zona oeste. A araucária é uma árvore que muita gente nem imagina que ocorria em São Paulo, porque ela foi realmente dizimada da cidade, mas foi a araucária que deu nome ao bairro de Pinheiros. Então a gente tem registros, inclusive, dela ocorrendo na Avenida Paulista e em diversos outros lugares. E a gente criou essa floresta que tem cerca de 60 mudas de araucárias e a gente espera que se torne um grande bosque mesmo das araucárias. Além das araucárias plantadas em maior número, aqui também foram cultivadas outras 80 espécies, todas nativas da Mata Atlântica Paulista, sempre respeitando a dinâmica da floresta. A gente coloca bastante das pioneiras para começar a criar essa biomassa, para que as secundárias consigam ter um pouco da sombra e também desse enriquecimento de matéria orgânica, para daí sim crescerem consorciadas, né? Então, esse cuidado é muito importante para recriar a dinâmica natural. A Floresta de Bolso do Parque Cândido Portinari ganhou cerca de 700 mudas plantadas em mutirão por gente que quer resgatar o contato com a terra e quer transformar a cidade em um lugar melhor para se viver. Nunca desistir é o lema deste plantador urbano. Brincam comigo que eu sofro de um transtorno, né? Tem gente que tem TOC, né? O meu é TPC. Então, transtorno plantador compulsivo. Brincadeiras à parte, eu acho que você tem que ter mesmo uma pitada forte de teimosia, porque plantar na cidade não é fácil, você enfrenta alguns desafios bem grandes, como a resistência dos próprios munícipes, que a maioria das pessoas é contra as árvores, né? Ou porque entope a calha, ou porque pode cair eventualmente um dia e tal, ou porque suja e N outros motivos que as pessoas inventam para tirar as árvores do meio urbano. Então você precisa ser um pouco teimoso e insistir, né?
achar um lugar, se a sua muda, por exemplo, for roubada, que é muito comum, você plantar novamente. Se a sua muda for machucada pela roçadeira de alguém que veio cortar a grama, plantar de novo também, ou criar algum tipo de cerca ou algum método que funcione na sua região. Conversar com a sua vizinhança para que todos cuidem e preservem essa árvore, falar dos benefícios da árvore, né? Então ter uma árvore na sua calçada é um grande filtro da poluição. Então é importantíssimo a gente ter árvores e é importantíssimo a gente ter plantadores de árvores nas cidades. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. Cientistas e ambientalistas temem que a vitória de Donald Trump à presidência norte-americana possa prejudicar a COP22, a conferência da ONU sobre o clima que acontece em Marrakech, no Marrocos. Representantes de todos os países das Nações Unidas se reúnem até o dia 18 de novembro para colocar em prática o histórico Acordo de Paris. O tratado, que já está em vigor, tem um objetivo ambicioso de cortar o aumento médio da temperatura da Terra em até 1,5 graus Celsius. Trump, que tomará posse em 2017, elegeu-se negando a comprovação científica do aquecimento global e prometeu cancelar a participação dos Estados Unidos no Acordo do Clima. Os negociadores da COP22 prometem que não haverá retrocesso no esforço internacional para controlar as mudanças climáticas. Um estudo revela que o fim da matança de elefantes na África poderia acrescentar uma renda anual ao continente de cerca de 25 milhões de dólares, o equivalente a 81 milhões de reais. Esse dinheiro compensaria os investimentos no combate à caça do mamífero, que é vítima do comércio ilegal de marfim. A população de elefantes foi reduzida em 30% no período de 2007 a 2014. A pesquisa mostra que os turistas preferem visitar os parques que preservam as manadas. Ambientalistas comemoram o acordo histórico assinado na Austrália para tornar o Mar de Ross, na Antártica, a maior reserva marinha do mundo. Mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados do Oceano Antártico estarão protegidos da pesca nos próximos 25 anos. O Mar de Ross é um dos últimos ecossistemas marinhos ainda intactos do mundo. O acordo foi assinado por representantes de 24 países e da União Europeia, que integram a Comissão para a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos. O documento valoriza a área como um lugar importante para o estudo da biodiversidade e compreensão dos efeitos das mudanças climáticas nos oceanos. A luz elétrica trouxe conforto e segurança para a vida urbana, mas o excesso de iluminação artificial pode comprometer o direito que todo ser humano tem de observar as estrelas no céu noturno. Um novo atlas mostra a poluição luminosa no mundo. O formato das luminárias do Viaduto do Chá nos remete à atmosfera nostálgica da São Paulo antiga. Foi aqui na região central da cidade que começou o serviço de iluminação pública. Hoje, mais potentes, as luzes destacam à noite as linhas arquitetônicas de prédios históricos e modernos. De tão iluminada, a maior metrópole brasileira nos impede de ver as estrelas. O impacto da poluição, além de ser algo para a nossa saúde, também é algo que, nesse caso, impacta a nossa experiência com o ambiente, com a cidade, né? Então a gente vê o céu estrelado, vê o que tem por trás dessa camada de poluição, é uma outra experiência que a gente tem com a própria cidade, com o próprio lugar que a gente vive. Poluição atmosférica, excesso de nuvens e de iluminação artificial são fatores que nos impedem de contemplar uma cena única.
Segundo o professor, pesquisador e astrônomo da USP, Roberto Costa, o céu de São Paulo é muito mais estrelado do que parece. Eu consigo contar algumas dezenas de estrelas, não chega a 100 estrelas que eu posso contar a olho nu. Enquanto que eu deveria, num lugar completamente escuro, onde sem iluminação artificial, se deveria ver milhares de estrelas, ou seja, a gente vê mais ou menos 1/100º da quantidade de estrelas do que deveria ver. Luzes em excesso ofuscam as estrelas e as constelações. Mais de 30% da população mundial não consegue contemplar o céu noturno e muito menos enxergar a Via Láctea. Um direito perdido por conta do excesso de poluição luminosa. Esta é uma das conclusões de um estudo publicado recentemente por cientistas da Itália, de Israel e dos Estados Unidos. O novo Atlas Mundial da Poluição Luminosa, divulgado na revista Science, aponta Singapura, no sudeste da Ásia, como o país com a maior quantidade de luzes artificiais. O estudo revela também que 99% dos habitantes da Europa e dos Estados Unidos vivem sob um céu de poluição luminosa. E no Brasil, só 32% da população consegue observar o céu noturno como ele é. São as regiões muito urbanizadas. Se a gente olhar mapas de iluminação artificial obtidas a partir de fotos da Estação Espacial Internacional, por exemplo, Europa Ocidental brilha de uma maneira impressionante. Que não é de surpreender, tem alguns países da Europa que têm iluminação pública nas estradas, por exemplo. Isso joga uma quantidade enorme de luz para cima, para o céu. Esse é um problema do mundo todo, não é só nos países desenvolvidos. A região metropolitana de São Paulo, as grandes regiões metropolitanas da Ásia, todas são focos enormes de poluição luminosa que chegam a grandes distâncias. Aqui em São Paulo, por exemplo, é possível ver o halo emitido pela região metropolitana de São Paulo de mais de 100 quilômetros de distância. A poluição luminosa obriga astrônomos a deslocarem os observatórios para lugares cada vez mais remotos, escuros. E este é apenas um dos impactos do excesso de iluminação. Conversando com um amigo biólogo, ele me disse que as plantas que vivem em ambientes iluminados, que ambientes muitas vezes de decoração, ambientes domésticos, elas não duram muito, elas morrem logo, porque o ciclo delas é completamente alterado pela falta do escuro, né? Pela falta do ciclo regular de claro e escuro. O mesmo vale para uma quantidade grande de animais, que tem animais diurnos, animais noturnos, que requerem escuridão para o seu ciclo biológico funcionar como esperado. Localizar num mapa as cidades mais afetadas pela poluição luminosa é um trabalho estratégico para apontar a necessidade de políticas públicas que reduzam o excesso de luz e o desperdício de energia. Conhecendo os pontos críticos, tem-se então elementos para levar as autoridades regionais de distintos lugares do mundo a dizer, olha, nessa região aqui tem uma quantidade muito grande de luz sendo jogada fora. Com um projeto mais inteligente, poderia-se economizar energia elétrica, conseguir a mesma quantidade, o mesmo conforto em termos de iluminação, protegendo o céu escuro, ou seja, basta projetar as luminárias de maneira que a luz não seja jogada para cima, protegendo as espécies, protegendo animais, protegendo plantas. Todos têm a ganhar, acho que ninguém perde com uma iniciativa dessas. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. O fenômeno que parece mágico é explicado pela astronomia. Assim como os planetas giram ao redor do Sol, o satélite natural orbita a Terra. O trajeto completo demora cerca de 27,3 dias, quando acontecem as 4 fases da Lua: nova, cheia, crescente e minguante. Como a órbita é elíptica, ou seja, oval,
A Lua não está sempre à mesma distância do nosso planeta. Quanto mais longe, a cerca de 405 mil quilômetros, ela está no apogeu. Quando fica mais perto da Terra, a menos de 360 mil quilômetros, atinge o perigeu. A superlua, vista aqui em velocidade acelerada, acontece na fase cheia e no perigeu, quando sua órbita está mais próxima da Terra. Ela parece bem maior e mais brilhante do que as outras luas cheias, por isso é conhecida como superlua cheia. 2016 ficará marcado por 3 ocorrências do fenômeno em um mesmo ano, 16 de outubro, 14 de novembro e 14 de dezembro. Só em 25 de novembro de 2034, ela voltará a ficar tão perto do nosso planeta. A superlua cheia, o espetáculo do satélite natural da Terra. Pássaros como o sabiá-laranjeira cantam cada vez mais cedo para evitar competir com o barulho das metrópoles. É o que mostra um estudo científico feito com a participação de moradores das cidades brasileiras. Fácil de identificar pela cor laranja ou ferrugem da barriga, o sabiá-laranjeira, ave popular, símbolo do país, também é reconhecido pelo canto, que funciona como uma barreira sonora para delimitar o território. Seja qual for a espécie de ave, estudos científicos indicam que aquelas que cantam mais alto, mais rápido e com maior repertório de notas aumentam as chances de manter territórios com abundância de alimento. O biólogo Sandro von Matter, pesquisador especializado em conservação da biodiversidade e fundador do Instituto Passarinhar, afirma que o canto também garante a conquista das fêmeas. Um dos motivos que os pais cantam é para ensinar os filhotes que ainda estão no ninho, aprendendo. Algumas espécies elas começam a aprender mesmo dentro dos ovos. Outro motivo é a própria reprodução. Então a existência da ave depende do seu canto, porque ela usa isso, assim como nós humanos, para se comunicar e para namorar. A ave ela só consegue encontrar um parceiro para se reproduzir cantando. Quanto mais ela canta, maior a chance dela conseguir um parceiro ideal para se reproduzir e manter um território. Perceba os sons da capital paulista se misturando com o canto dos sabiás. Haja vocalização para competir com tanto ruído. Quando percebeu que as aves madrugavam para cantar, o pesquisador decidiu fazer um estudo para saber como os parentes das cidades do interior se comportam. As aves, elas nivelam o horário de canto pelo fluxo de trânsito nas grandes cidades do Brasil. Então, as aves de São Paulo, por exemplo, elas começam a cantar 5 horas antes, em média, do que as aves do interior de São Paulo. Por que isso? Porque elas evitam competir com o barulho que é feito pelos carros, ônibus na cidade. A que horas os sabiás começam a cantar? E a que horas eles param? Mais de 15 mil pessoas responderam a essas duas questões do projeto Hora do Sabiá, no endereço eletrônico horadosabiá.com, no site do Instituto Passarinhar. É de forma colaborativa que o biólogo realiza o estudo, que vai se estender para outras espécies. Ciência cidadã nada mais é quando um cientista, nós cientistas, nós não conseguimos coletar dados em milhões de locais ao mesmo tempo. Então nós envolvemos a comunidade, as pessoas, para enviar os dados para a gente e nós construímos um projeto com esses dados colaborativos. E a partir desse momento, a partir desse ano, nós estamos começando a desenhar um projeto para coletar informações sobre como a poluição sonora afeta toda a comunidade de aves em ambientes urbanos. Não apenas os sabiás, mas rolinhas, beija-flores, bem-te-vis, todas essas aves que habitam áreas urbanas. A poluição sonora, ela afeta as aves
diretamente no processo reprodutivo. Isso é muito ruim, porque quando você mexe com o comportamento reprodutivo das aves, você pode ter uma diminuição tão grande da população que depois de décadas pode levar até a extinção daquela espécie. O estudo sobre os sabiás de São Paulo aponta ainda que eles cantam menos, aumentam o intervalo entre um canto e outro ou não cantam. Nos últimos anos, o canto madrugador tem atrapalhado o sono de muita gente. As aves percebem e expressam os problemas relacionados à poluição sonora de uma maneira muito mais rápida que nós seres humanos. Nós também somos afetados, mas nós não percebemos esse tipo de poluição na nossa vida. Mas os sintomas estão aí em todo mundo: falta de sono, dificuldade de se concentrar, tudo isso está relacionado com a poluição sonora. Ao invés de reclamar das aves, a gente poderia deixar o carro um pouco mais em casa, ir para o trabalho de transporte público ou de bicicleta, que na verdade as aves não têm culpa nenhuma. Elas estão se adaptando a uma poluição, a um barulho do trânsito que nós mesmos estamos provocando, e na verdade é um alerta para nós. E você pode rever as reportagens pela internet. Anote o nosso site, tvcultura.com.br/repórtereco. Também pelo youtube.com/repórtereco, TV Cultura, tudo junto. E não esqueça de curtir a página do programa no Facebook. E a gente encerra hoje com um trecho de um poema de Manuel de Barros. Quando meus olhos estão sujos de civilização, cresce por dentro deles um desejo de árvores e aves. Repórter Eco, até o próximo programa.